Vamos lá então ao nosso estudo do Livro dos Espíritos. Agora nós entramos no livro terceiro das Leis Morais, lembrando que ao estudarmos o Livro dos Espíritos, nós seguimos uma sequência lógica trazida por Kardec, e essa sequência faz para nós aqui quatro divisões importantes aqui do livro. O primeiro, por exemplo, representando o livro primeiro, as causas primárias, e sempre fazendo uma equivalência entre as obras que nós consideramos como sendo as obras básicas, o Livro dos Espíritos, que é ali o alicerce de tudo. Aí nós temos nesse primeiro capítulo, nesse primeiro livro, as causas primárias, tem o desdobramento lá no livro A Gênese. No livro segundo, nós temos o Mundo Espírita, ou dos Espíritos, tendo uma equivalência lá do livro dos Médiuns. Agora, aqui nesse terceiro livro, das Leis Morais, temos a equivalência no Evangelho segundo o Espiritismo, que já é aqui a parte mais filosófica. E depois aqui, no quarto livro, a parte final, Esperanças e Consolações, a equivalência no livro O Céu e o Inferno. Bom dia, abraço. Nós vamos então aqui agora entrar nesse terceiro livro, das Leis Morais. Ele é dividido em 11 capítulos, 12 capítulos, desculpem, 12 capítulos, e traz para nós o seguinte conteúdo: a lei divina ou lei natural, que é o que nós vamos fazer a introdução hoje. Nós temos a lei de adoração, a lei do trabalho, lei da reprodução, lei de conservação, lei de destruição, lei de sociedade, lei de progresso, lei de igualdade, lei de liberdade, lei de justiça, amor e caridade e perfeição moral. Nós veremos aqui, por ter aqui uma característica filosófica, nós veremos a aplicação de tudo aquilo que nós temos de conhecimento doutrinário na aplicação da nossa vida cotidiana, da nossa vida em sociedade, aqui no nosso mundo material. Então, ela abrange aqui uma série de condutas que nós temos nas várias situações da nossa vida normal, e a forma como nós aplicamos esse conhecimento, a forma como nós nos desenvolvemos, tanto individualmente como também coletivamente, e como nós nos comportamos diante das circunstâncias que vão surgindo aqui na nossa vida. Então é uma parte bastante bem interessante, eu particularmente gosto bastante dela, e depois nós veremos a parte final lá no quarto livro. Eu trouxe para vocês aqui um artigo que ele foi publicado, só para a gente fazer uma introdução. É sempre interessante, quanto mais entendimento nós tivermos desse capítulo todo, melhor é o aproveitamento que nós teremos. Centro Espírita Ismael, aqui perto da minha casa, inclusive, aqui em São Paulo, tem um artigo, então, que foi escrito por Sérgio Biagi Gregório, um artigo antigo já que eles fazem um trabalho já há bastante tempo, do desenvolvimento de várias informações relativas ao estudo doutrinário. O artigo, então, intitulado Leis Morais. Então, ele diz assim para nós aqui no início, na introdução, dividido por tópicos, o objetivo deste estudo é ressaltar a importância do conhecimento das leis morais, a fim de que possamos melhorar a nossa conduta na sociedade. 2. Conceito. Então, temos aqui a lei. No dicionário Aurélio, anota vários sentidos, entre os quais norma, preceito, princípio, regra, obrigação imposta pela consciência e pela sociedade. Essa é a definição, então, do dicionário de lei. Em geral, é a expressão de uma relação causal de caráter necessário
que se estabelece entre dois eventos ou fenômenos. Lei natural. O mesmo que lei de Deus. Dividem-se em leis físicas, que são as científicas, e leis morais. A lei científica é aquela que estabelece entre os fatos relações mensuráveis universais e necessárias, permitindo que se realizem previsões. Por exemplo, a água ferve a 100 graus centígrados, dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço, né, dentre outras tantas que a gente tem. Aqui, claro, né, a gente vai sempre considerar os detalhes da ciência, né? No caso, a água ferve a 100 graus centígrados, no nível do mar, obviamente. Né? Então, sempre tem ali, inclusive se nós fizermos uma experiência numa região mais elevada, nós devemos então considerar a pressão atmosférica, que vai fazer com que essa água ferva a menos de 100 graus. Né? E assim a gente vai fazendo esses cálculos. Cálculos previstos exatamente como foi colocado aqui nessa definição, porque faz parte de uma lei natural. Lei moral, conjunto de princípios ou regras relativo à conduta humana. Lei da lógica, lei de lógica ou do pensamento, relativo ao raciocínio. Exemplo, princípio de identidade, princípio da contradição, etc. Nessa parte histórica aqui agora, que é o terceiro tópico, que é o histórico, ele vai falar um pouquinho sobre a parte da filosofia, e é importante a gente prestar atenção aqui nesses pontos, porque Kardec ele não vai fazer citação de nomes, mas ele vai citar as teorias e vai apresentar aos espíritos para saber a opinião deles. Eu vou destacar para vocês aqui quando nós passarmos por ele. Então aqui, as leis morais existem desde sempre. Elas são tão velhas quanto o próprio Deus. Na antiguidade, embora os grandes filósofos não a expressassem textualmente, podemos lê-las nas entrelinhas de seus discursos. Sócrates e Platão falavam que o homem devia agir de acordo com a sua consciência, ou seja, praticar as virtudes, que nada mais é do que escolher com justiça o bem e se apartar do mal. No campo político, Platão falava de um estado ideal, em que os mais sábios deveriam governar por serem os mais conhecedores dessas leis da natureza. A defesa textual desta lei natural começa a tomar corpo principalmente no campo político, a partir de 1500. Cummins, no livro The Political Philosophers, faz uma síntese das obras políticas de vários autores. Entre tais pensadores, citamos. Esses pensadores que eu vou mencionar para vocês aqui, dentro da história, eles fazem parte de um capítulo chamado Enciclopedistas, né, porque eles apresentavam então várias teorias filosóficas, e aí então acabaram se tornando ali a base dos iluministas, né, que nós conhecemos também lá daquele período da Idade Moderna, né? Então nós começamos com Thomas Hobbes. O Hobbes ele foi mais antigo, ele viveu de 1588 a 1679, portanto do século XVI para o século XVII. Viveu bastante o Hobbes, né? A República, que é o livro que ele escreveu, de acordo com o próprio autor, nada mais é do que a aplicação da lei natural, conhecida como Lei Áurea. Citação: não fazermos aos outros o que não gostaríamos que fosse feito a nós. Em essência, é o contrato celebrado por todos os participantes em que uns delegam poderes aos outros, considerados mais sábios, a fim de poderem administrar a coisa pública. As pessoas investidas de poder devem visar não os seus interesses particulares, mas os da maioria, ou seja, da República constituída. John Locke viveu de 1632 a 1704, então do século XVII para o início do século XVIII. Sobre o governo civil.
Começa o seu discurso reportando-se ao estado natural em que viviam Adão e Eva. Naquela época, a lei natural e a razão eram os elementos necessários para direcionar os atos de cada um. É, pois, sobre a hipótese da existência de uma lei natural que traça o roteiro do seu livro. Significa dizer que o objetivo central do ser humano é conhecer melhor a lei divina, a qual o norteará no relacionamento consigo mesmo e com os demais. A função de um governo civil é pôr em prática essa lei, auxiliando cada membro a conhecê-la melhor. Depois nós teremos aqui também John Stuart Mill, viveu no século XIX, contemporâneo de Kardec. Kardec nasceu em 1804 e o Stuart viveu começou em 1806, né, a existência dele. O mais eminente do grupo de filósofos britânicos do século XIX, propôs e desenvolveu a doutrina do utilitarismo. Ele foi um reformador social, um defensor da liberdade, tanto política quanto pessoal, e um filósofo e lógico de considerável importância. Seu trabalho On Liberty, publicado em 1859, discute os sistemas legais e governamentais. Na introdução de seu ensaio, dizia que a única liberdade que merece o nome de liberdade é aquela em que cada um, procurando o seu próprio interesse, não prejudica o próximo a conquistar o dele. Acha ele que as pessoas devem ser livres, mas muitas vezes acontece que os governos são constituídos de forma arbitrária. É a partir daí que discute todo o problema envolvido entre a autoridade e a liberdade. Adam Smith viveu de 1723 a 1790, século XVIII. A Riqueza das Nações não foi uma obra original na acepção da palavra. Na verdade, é o esforço de que Adam Smith empreendera para juntar num todo, as teorias que os outros seus contemporâneos pensavam aqui e ali. Queria dar uma resposta mais coerente às indagações levantadas na sua teoria sobre os sentimentos morais, ou seja, como o interesse próprio pode gerar o bem-estar da sociedade. Tenta também, partindo de uma confusão inicial, visualizar o todo harmônico. Então aqui isso aqui é só mais a parte teórica mesmo, que é importante a gente lembrar, porque é muito importante quando nós fazemos um estudo, principalmente um estudo que aconteceu num determinado período, que nós ampliemos a nossa visão para percebermos que muitos eventos paralelos acabam acontecendo. Por exemplo, quando nós estudamos a doutrina espírita e acabamos entrando, né, num contexto histórico, nós vemos então as datas em que Kardec começou a desenvolver o seu trabalho, lançou suas publicações, teve ali um ou outro evento importante, marcante, né, na sua história. Então, por exemplo, em 1857, quando ele publicou o Livro dos Espíritos, ao mesmo tempo, em outras partes do mundo, nós tivemos ali outros pensadores, outros pesquisadores, filósofos, cientistas, governantes, né, também vivendo as suas experiências, né, num campo específico de interesse, e que também contribuíram para a formação do pensamento universal. Então Kardec lançava em 1857 o Livro dos Espíritos, trazendo ali um aspecto científico, trazendo um aspecto filosófico. Ao mesmo tempo nós tínhamos filósofos e tudo mais, e nós vemos então que esse pensamento geral acabava então, todos eles culminando no mesmo ponto. Então, na verdade, nós víamos ali que a sociedade ia crescendo, não apenas numa localidade, num determinado momento, mas ela tendo um crescimento universal, porque esse pensamento a respeito, por exemplo, das leis morais, ele acabava sendo difundido no mundo todo. Então, enquanto um filósofo falava uma coisa num lugar, um outro falava a mesma coisa em outro lugar. Então, tudo isso ia acontecendo de uma forma conjunta e não simplesmente de uma forma individual, assim como aconteceu na própria difusão das informações a respeito do mundo espiritual,
quando um grupo mediúnico recebia uma informação, paralelamente nós tínhamos outro grupo recebendo informações semelhantes. Que foi isso, inclusive, né, que formou a base da doutrina espírita, que foi o controle universal. Vários espíritos falando a mesma coisa em vários lugares. A mesma coisa pode dizer, na filosofia, vários filósofos falando a mesma coisa em vários lugares. E nesse caso, quando nós falamos em filosofia, falamos sobre o homem, o comportamento do homem na sociedade, as consequências do seu comportamento. Então, conforme o homem ia se desviando dessas leis naturais, vinham então consequências negativas, conforme ele se afinizava, vinham consequências positivas. E um ponto importante que despertou a atenção dos filósofos, que a gente vai ver um pouco mais para frente, que eu quero esperar chegar um pouco mais quando Kardec tocar nesse assunto, para a gente não antecipar. Mas algo interessante que aconteceu, nós tínhamos dois pensamentos que eram diferentes. Né? No caso, por exemplo, aqui de Thomas Hobbes, que ele dizia que, né, conforme o homem ia conhecendo cada vez mais as leis naturais, ele ia se civilizando, ele ia se tornando cada vez mais, vivendo cada vez mais em harmonia dentro de uma sociedade, dentro de uma coletividade. Enquanto nós tínhamos outros pensadores que diziam, por exemplo, que o homem nascia puro, ele nascia ingênuo, ele nascia manso, vamos dizer assim, mas conforme ele foi se estruturando numa sociedade e estabelecendo a ideia de posse, ele acabou se tornando cada vez mais agressivo com o seu semelhante. Então, enquanto um dizia que o homem nasce primitivo e se desenvolve para se socializar, o outro nasce ingênuo e vai se tornando mais agressivo conforme a sociedade vai se estabelecendo. É isso que Kardec apresenta aos espíritos a respeito das leis naturais. Ele vai se tornando... A ideia foi exatamente essa, né, Andréia? Inclusive, a gente acaba debatendo isso hoje. O homem, conforme a sociedade vai se desenvolvendo, ele se torna mais agressivo e mais egoísta. Mas e quando ele era um homem primitivo? Como ele se comportava? Porque a ideia que nós temos, por exemplo, de Adão e Eva, é que Adão e Eva estavam no paraíso, brincando com os coelhinhos, brincando com os animais, no meio das flores. Ele era ingênuo, porque ele dividia tudo, ele compartilhava tudo, a natureza era a sua casa. E aí então ele construiu uma casa, botou uma cerca, pronto. Aí ele começou a despertar a cobiça do outro. Então, essas duas linhas de pensamento acabaram entrando em conflito. E foi aí então que Kardec observou isso junto aos espíritos, perguntando, pensadores que dizem que o homem nasce ingênuo e vai se tornando cada vez mais agressivo conforme ele vai se socializando. Né? Como é que isso funciona exatamente? Né? Então a gente vai ver depois a resposta de Kardec. Bom dia, Gilda. E algo importantíssimo, um laboratório assim que foi perfeito para os pensadores, para os filósofos, que, por isso que eu falo para vocês, as coisas vão acontecendo pelo mundo, e nós vamos juntando cada nova descoberta, cada nova revelação, para formar um pensamento novo. Um fato muito interessante que aconteceu. No final do século XV, lá para 1480, 1490, nós tivemos ali os países da Europa começando a ampliar os seus domínios através das grandes navegações. Nós estudamos isso em história, né? Então, era aquele comércio com as Índias, então os portugueses e os espanhóis começavam a buscar novas rotas, passavam ali contornando a África, né, Vasco da Gama, passando ali pelo Cabo da Boa Esperança e coisa e tal. Aí tivemos Cristóvão Colombo vindo aqui para as Américas, Pedro Álvares Cabral descendo aqui para a América do Sul, né, em direção ao Brasil e tudo mais. Tudo isso são fatos históricos que nós estudamos, ok. Mas dessas grandes aventuras, né, inclusive a gente tem ali Camões fazendo ali nos Lusíadas, né, trazendo ali a grande odisseia dos heróis navegantes portugueses. Então, desses eventos históricos, desses fatos que aconteceram, algo muito curioso aconteceu também no campo da filosofia, coisa que infelizmente nós vemos muito pouco a esse respeito. Foi que quando esses navegadores chegaram, por exemplo, às Américas, eles encontraram, né, isso porque a Europa já se encontrava muito bem desenvolvida, embora no século XV, século XVI, como a Europa mesmo já é chamada, né, de continente velho,
Então ela já tinha ali sua cidade, sua estrutura, seus governos, né? Tivemos ali também um bom desenvolvimento tecnológico para a época, econômico, ou seja, era um continente já desenvolvido. Quando chegaram aqui na América, esses navegantes, aqueles comerciantes que chegavam aqui em busca de riquezas, eles se depararam com uma sociedade completamente primitiva. Então é como se eles voltassem no tempo para analisar o comportamento de uma sociedade, do ser humano, por exemplo, no início de sua jornada. Porque se lá na Europa eles tinham um comportamento com toda aquela estrutura, com toda aquela riqueza, quando eles chegavam aqui, eles encontraram pessoas vivendo na selva. Foi aí então que começou a trazer esse debate. Os homens eram primitivos no início e se tornaram gananciosos, ou eles eram primitivos e foram se socializando? Porque até então tudo era teoria. Um falava, não, porque a Bíblia dizia tal coisa, porque devia ser dessa coisa. De repente eles chegaram na América, chegaram na África e começaram a encontrar essas sociedades ainda nessa fase inicial. Então, quer dizer, aquela grande surpresa, nós podemos ver na prática essa ideia. Foi aí então que perceberam, né, que na realidade perceberam que viver em sociedade, nós tínhamos então canibalismo, nós tínhamos ali muitas guerras que aconteciam. Então era um comportamento selvagem, tanto que eles eram chamados de selvagem. Primeiro por viverem na selva, então isso não era nada pejorativo. Você é um indivíduo urbano porque você vive numa cidade, você é um indivíduo selvagem porque você vive na selva. Mas essa ideia do selvagem também entrou no campo filosófico para falar daquele comportamento agressivo. Porque as leis de uma selva é a lei da sobrevivência. Então, quer dizer, é a lei do mais forte. Então, essas grandes descobertas no campo da economia, no campo da expansão de domínios, também trouxe grandes descobertas para o campo da filosofia. E aí, então, nós podemos ver desse período mais primitivo, né, já que eram sociedades praticamente intocáveis, que eles encontraram, né, no meio da Amazônia, por exemplo, encontrar uma pequena tribo na Amazônia naquela época. Então, eles puderam ver como era a sociedade no passado e todos os passos que elas avançaram para chegar num campo mais desenvolvido. E aí então os filósofos começaram a se debruçar em cima dessas informações, né, desse laboratório que eles encontraram, para poder para poder desenvolver as ideias em torno dessas leis naturais, das leis divinas, das leis naturais. Começaram a falar sobre crenças, começaram a falar sobre comportamentos, começaram a falar sobre leis, porque até mesmo essas sociedades primitivas tinham também as suas próprias leis. Mas a gente vai abordar um pouquinho mais sobre isso, um pouco mais para frente. Aí eu trago para vocês o conteúdo mais aprofundado para a gente poder desenvolver. Continuando aqui então sobre a lei natural, o item número 4 aqui desse nosso artigo. Refere-se tanto à lei física quanto à lei moral. Ela regula todos os acontecimentos do universo. São leis eternas, imutáveis, não estão sujeitas ao tempo, nem à circunstância, embora tenham em si o elemento do progresso. Mas como o homem faz para conhecê-la? Há dois elementos básicos, a unidade e a universalidade. A lei matemática em que 2 mais 2 são 4 existe em todo lugar do universo, independe do tempo e do espaço. Depois nós temos a lei física. Há vários fenômenos que a ciência deve buscar resposta, pois tudo gira em torno de pressupostos que emanam da mente humana. Assim, ao longo do tempo, muitas ciências apareceram para dar respostas às diversas indagações. Aos fenômenos físicos surgiu a física, aos astronômicos a astronomia, aos psicológicos a psicologia e assim por diante. A ciência dedica-se a conhecer os fenômenos universais e necessários, usando sempre instrumentos cada vez mais sofisticados. Contudo, ela é importante para provar os fenômenos metafísicos, tais como a existência de Deus e a imortalidade da alma. Quando o faz, acaba caindo no cientificismo, que é reduzir tudo à comprovação da ciência, entendo-a como salvação da humanidade. É o caso do médico que, ao abrir o cérebro de um paciente, não encontra nada, acabou afirmando que o espírito não existe.
né? Então essa ideia das leis da física, ela explora exatamente os fenômenos relacionados com o mundo físico. Embora, por exemplo, no campo da psicologia, nós já entramos mais numa parte muito mais reflexiva, né, do que comprobatória, né, materialmente falando. E nesse caso, quando a ciência então se preocupa em analisar aquilo que é metafísico, aquilo que vai além da matéria, ela procura então fazer essa redução. Então a preocupação, por exemplo, da ciência com relação às ideias religiosas, às ideias teológicas, é simplesmente comprovar se Deus existe ou não. Assim nós vemos, né, muitos cientistas, famosos inclusive, falando a esse respeito. Então eles perguntam, Deus existe? Então me prova que ele existe. Me prova que Deus criou o mundo. Então isso é reduzir, por exemplo, a importância daquilo que, por exemplo, os espíritos disseram, afirmando que Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Mas simplesmente ele quer comprovar se existe ou não existe. É a mesma coisa que nós já conversamos, bom dia, professor, que nós já conversamos a respeito dos caçadores de fantasmas, né? Trouxe para vocês, inclusive, esses tempos atrás, essa ideia, né? Então, os caçadores de fantasmas, eles querem descobrir se um lugar está assombrado ou não. Mas eles não perguntam quem é o espírito, o que ele está fazendo ali, por que ele se encontra naquele lugar, se ele precisa de alguma ajuda, qual é a sua história, não. Simplesmente tem fantasma, não tem fantasma. Então a lei da física, ela tem ali a sua metodologia, né? Ou seja, observar os fatos, analisar, fazer ali então fazer ali uma síntese das informações e depois tirar a sua conclusão. Observação, análise, síntese e conclusão. Bom dia, mami. Então é aplicar essa metodologia para poder ter as suas respostas. Kardec utilizou essa metodologia. Só que a partir da conclusão da existência do mundo espiritual, veio então a parte filosófica. O que podia ser aprendido a partir dessas descobertas? A ciência simplesmente comprova, tem ou não tem. A partir da afirmação ou da negação, nós entramos então na parte filosófica. Continuando, a lei moral. Paralelamente à lei da física, que cabe às ciências particulares buscar as explicações, nesse caso ciências particulares, ele fala da química, da biologia, da astronomia, da astrofísica, cada ciência se ocupando com o tema do seu interesse, né? Temos as leis morais. Elas pertencem à alma e concernem as noções do bem e do mal. Cabe ao Espiritismo desvendá-las. Aqui nesse caso, né, cabe não apenas ao Espiritismo, né, mas à filosofia espiritualista de um modo geral, né? 4.3. Conhecimento da lei natural. Na pergunta 621 do Livro dos Espíritos, onde está escrita a lei de Deus, os espíritos respondem que ela está escrita na consciência do ser. E em seguida dizem que há necessidade de sermos lembrados, porque a havíamos esquecido. Para entender que a lei está escrita, como entender que a lei está escrita em nossa consciência? De acordo com os princípios doutrinários codificados por Allan Kardec, fomos criados simples e ignorantes, sujeitos ao progresso. Essa afirmação de que fomos criados simples e ignorantes, estamos sujeitos ao progresso, nós voltamos exatamente à ideia que eu falei para vocês no campo da filosofia a respeito das descobertas das civilizações ainda primitivas. Mostra exatamente, né, a simplicidade, porém também a ignorância. E é exatamente o conhecimento, o desenvolvimento do ser e o conhecimento das leis naturais que vai fazendo com que ele se transforme e demonstre realmente um progresso. Apesar de que é um progresso ainda limitado, né? Se nós pegarmos, por exemplo, o exemplo que eu trouxe para vocês das grandes navegações, quando nós temos ali os europeus chegando na América, chegando na África, encontrando uma sociedade primitiva, dá a impressão de que aquele desenvolvimento, pelo menos tecnológico, da estrutura de uma sociedade, dá a impressão de que eles se tornaram seres muito mais evoluídos, né? Mas na verdade eles ainda mostravam todo aquele primitivismo dentro do campo moral. Tanto assim nós tínhamos todas as guerras, toda a corrupção, né? toda
toda a maldade que existia no ser, embora vivessem em castelos, vivessem dentro de uma hierarquia social, etc, etc. Então, por isso, a simplicidade e a ignorância. Nesse sentido, o espírito André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, que nós vamos estudar em breve, né? Nós já estamos no mundo maior. Bom dia, Regina. Explica-nos que no reino mineral recebemos a atração, no reino vegetal a sensação, no reino animal o instinto e no reino hominal o pensamento contínuo, o livre-arbítrio e a razão. São os pródromos da lei natural, cujo objetivo é transformar os homens em anjos, arcanjos e querubins, né? Tudo entre aspas, só para dar uma ideia da purificação do espírito, ou da depuração do espírito. É a potencialização das virtudes de cada ser. E aqui quando se fala, essa frase é muito interessante, né? A potencialização das virtudes de cada ser. Então nós vemos que o espírito que atinge a sua pureza, o espírito puro, é aquele que já conseguiu fazer com que as suas virtualidades alcançassem a sua potência máxima. Enquanto isso, nós estamos ali apresentando uma potência ainda que limitada, uma potência ainda que muito tímida, conforme a gente vai evoluindo. Mas então, chegando na condição de pureza, essa potência chega no seu grau máximo. No grau máximo, né, quando a gente fala sobre o espírito puro, a gente fala de uma pureza relativa, não de uma pureza absoluta. Absoluto é só Deus. E a criatura, né, no caso nós, alcançamos uma pureza relativa à nossa condição de criatura. Então essa potência máxima é quando nós conseguimos então alcançar a plenitude do conhecimento dessas leis. No item 4.4 nós temos aqui a casa mental, já que nós falamos de que as leis morais estão gravadas na nossa consciência, nós precisamos entender como funciona essa nossa consciência. O espírito André Luiz, no livro No Mundo Maior, que estamos estudando, explica-nos que não podemos dizer que possuímos 3 cérebros simultaneamente. Temos apenas um que se divide em 3 regiões distintas. Tomemo-lo como se fosse um castelo de 3 andares. Né? Nós vimos isso há 2 capítulos, né? do que nós estamos estudando agora. O subconsciente, que é o primeiro andar, onde situamos a residência dos nossos impulsos automáticos, simbolizando o sumário vivo dos serviços realizados. São os hábitos e os automatismos. O consciente, o segundo andar, localizamos o domínio das conquistas atuais, onde se erguem e se consolidam as qualidades nobres que estamos edificando. É o esforço, são o esforço e a vontade. E o superconsciente, que é o terceiro andar, temos a casa das noções superiores, indicando as iminências que nos cumpre atingir. É o ideal e ideal e metas superiores. Né? Então, esses 3 andares que é a nossa estrutura do nosso cérebro. Aqui depois, no item número 5, divisão da lei natural. Pilastratac, né? Tem aqui um acrônimo que ele usa para poder ajudar na nossa lembrança, né? Pilastra DC. Ou seja, vamos lá. Sigla para lembrarmos das 10 leis naturais. P de progresso, I de igualdade, L de liberdade, A de adoração, S de sociedade, T de trabalho, R de reprodução, A de justiça, amor e caridade, D de destruição e C de conservação. Uma siglinha básica aqui para quem quiser uma decoreba. Pilastra DC. Só que não está na ordem, claro, né, dos capítulos de 1 a 12 que nós vimos aqui. Então, só uma decorebazinha para o vestibular, tá, André? Vamos lá, parece que a gente está na aula de biologia, né, para lembrar de sigla de nome difícil. Na pergunta 648 do Livro dos Espíritos, que pensais da divisão da lei natural em 10 partes? A resposta: essa divisão da lei de Deus em 10 partes é a de Moisés e pode abranger todas as circunstâncias da vida, o que é essencial. Podes segui-la,
sem que ela tenha, entretanto, nada de absoluto, como não tem os demais sistemas de classificação, que dependem sempre do ponto de vista sobre o qual se considera um assunto. A lei de justiça, amor e caridade é a mais importante. É por ela que o homem pode avançar mais na vida espiritual, porque já resume todas as outras. Essa parte aqui é importante porque ela traz uma informação bastante didática dos espíritos e chama a atenção de Kardec quando ele então faz essa estruturação, porque são 12 capítulos, mas ele traz para nós 10 leis. A primeira parte é a introdução e a última parte é ali a conclusão. Mas no meio nós temos essas 10 leis. Então ele coloca aqui como sendo também a própria lei de Moisés também, né? Se nós colocarmos ali amar a Deus sobre todas as coisas. Aliás, fala sobre Deus, fala sobre família, fala sobre a destruição, no caso, não matarás, enfim. Nós temos ali dessas 10 leis, nós podemos perceber que cada uma dessas partes aqui, elas têm uma equivalência com as leis de Moisés. Então Kardec, na verdade, aproveitou aquele sistema que Moisés utilizou e trouxe para nós aqui, criando um outro sistema. Mas ele chama atenção para que nós não tenhamos aqui nada de absoluto, porque nós podemos desenvolver muito mais do que isso. Nós temos, por exemplo, sistemas criados dentro da própria biologia, quando nós falamos de uma classificação taxonômica, onde nós temos ali todos os seres vivos, ou mesmo até dos seres inanimados também. Então, foi criado aquele sistema como um método de organização. Mas ele não é definitivo, eles não são definitivos, esses métodos. Porque conforme nós vamos evoluindo no nosso conhecimento, nós vamos incluindo novas informações, vamos fazendo ali uma substituição. Só para a gente poder entender o que é esse sistema, lembremos que no passado os gregos utilizavam como referência o reino animal, o reino mineral e o reino vegetal. Ponto. O reino mineral é aquilo que fica parado, o reino vegetal é aquilo que é verde, e o reino animal é aquilo que se mexe. Pronto, essa era a classificação simplista da época. Conforme o tempo foi passando, nós fomos então explorando cada vez mais esse universo e percebemos ali diversas outras espécies, diversos outros seres que precisavam de uma nova classificação. Por isso, então, não é uma classificação absoluta aquela apresentada pelos gregos, como essa nossa atual também não é absoluta. Da mesma forma, quando nós desenvolvemos o nosso estudo, dentro desse campo filosófico da doutrina espírita, não temos também nessas 10 leis naturais que Kardec apresentou nada de absoluto. Nós podemos ali criar novas vertentes, criar uma nova lei, podemos chegar à 11ª, 12ª lei, conforme um assunto que surja não seja desenvolvido, não tenha sido desenvolvido. Claro que não é. Vamos inventar uma lei nova a partir de agora. É algo que realmente precisa ser incluído pelo fato de surgir uma nova circunstância. Algo muito simples, nós temos o livro dos Espíritos. Se de repente aparece aqui um alienígena no nosso planeta, pronto, uma novidade. Como é que nós vamos lidar com essa nova informação? Onde nós vamos encaixar tudo isso? Todos os livros didáticos precisarão ser mudados, todos os livros científicos precisarão ser mudados, todos os livros filosóficos, todos os livros religiosos, tudo precisa ser mudado simplesmente porque um disco voador pousou aqui no nosso planeta. Porque toda aquela concepção de que nós somos o centro do universo e somente aqui existe vida, acabou de se modificar. Acabamos de ver aqui uma vida extraterrestre. Tudo modificou. Então todos os sistemas que nós criamos vão precisar ser reformulados a partir dessa novidade. Porque tudo fica novidade. Exatamente. Vai ter que apresentar uma nova fé, Kelly. Para poder criar, vai ter que alterar as nossas ideias. Então, por isso é colocado nada de absoluto. Vamos lá, então, um pequeno resumo. 5.2. Síntese das 10 leis morais. Lei de adoração. Mostra o sentimento inato que todos os viventes possuem da divindade. Lei do trabalho. É uma necessidade. A necessidade é a consciência de que algo nos falta. Não se deve confundir trabalho com emprego. Alguns trabalham e não têm emprego.
outros têm emprego e não trabalham. Lei de reprodução, relativo à reencarnação, mostra a necessidade de purificação do espírito. Lei de conservação, depois da vida, todos sentimos intuitivamente a necessidade de progredir e aperfeiçoar. Lei de destruição, a destruição é necessária para que os novos corpos apareçam, mais inteligentes e mais argutos. É a renovação e melhoria dos seres vivos. Lei de sociedade. Todos os indivíduos têm responsabilidade para com os outros seres humanos. Os mais fortes devem ajudar os mais fracos, os mais inteligentes, os menos. Lei de progresso. Há uma inexorabilidade. Quer estejamos encarnados ou desencarnados, todos estaremos sujeitos à lei do progresso. Lei de igualdade. Embora todos os espíritos tenham partido de um mesmo ponto, uns progrediram mais do que os outros. A desigualdade refere-se apenas ao mérito. Lei de liberdade. Quanto maior a obediência à lei de Deus, maior a liberdade dos seres humanos. Lei de justiça, amor e caridade. É a mais importante, porque resume as leis anteriores. Modelo ou guia das leis morais. Deus. O nosso ponto de partida é Deus, pois foi Ele quem promulgou a todas as leis. Contudo, esse termo encerra uma grande dificuldade, pois além de o tratarmos de forma antropomórfica, dá-lhe as dimensões humanas, inclusive não apenas fisicamente, materialmente, mas também moralmente e intelectualmente. Nós imaginamos que Deus seja semelhante a nós, mas Ele é apenas aquele ser que tem mais poderes. Acabamos também o confundindo com o todo universal, que é o caso do panteísmo. Embora nos falte um sentido para compreender a divindade, há um elemento primordial que permanece a todos os indivíduos, ou seja, a ideia inata de Deus. Aí nós já conversamos sobre isso também, quando falamos sobre Deus, lá no primeiro capítulo, na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, inclusive, que é Deus. Então, quando nós temos uma ideia inata da divindade, percebemos que aqueles que deixam de acreditar em Deus, na verdade, entram em conflito contra a própria natureza. Então, assim, ele nasce acreditando e então ele desiste de acreditar, resistindo contra essa tendência. Aí tem ali seus motivos, seja por uma discordância com as escolas religiosas atuais, seja por uma experiência pessoal, ele para de acreditar. Não importa, mas ele tem uma tendência natural. Vai com Deus, mami. Ou seja bem-vinda de volta. Isso porque, sendo todos criados por Ele, dele devemos necessariamente ter a lembrança. Como há ainda muita distância entre a nossa perfeição e a perfeição de Deus, os espíritos superiores nos indicaram um ser angelical para que servisse de modelo e fosse objeto de nossa reflexão. Seu nome é Jesus Cristo. Item número 6, sobre o próprio Cristo. Reencarnou entre nós há 2000 anos e nos trouxe o Evangelho, a Boa Nova, as bem-aventuranças, essas preferidas na fralda de um monte. Foi por isso chamado Sermão do Monte ou da Montanha, em que faz um resumo das leis morais que a humanidade devia seguir. Olha que interessante, se nós estudarmos o Sermão do Monte, nós veremos exatamente ali muita semelhança entre essas leis morais, entre essas leis naturais. Aqui. Antes da vinda do Cristo, os fariseus procuravam realizar a santidade da lei através de uma exatidão escrupulosa. Desprezando a voz interior da consciência, o resultado foi a desumanização da santidade e o abandono dos bens supremos no amor pelas insignificâncias mais meticulosas da antiga lei. Já Cristo combate a moral exterior, codificada nos preceitos, e revela o valor íntimo da consciência aberta para o olhar de Deus. É Deus quem julga as intenções ocultas. Para Cristo, a lâmpada do corpo é o olho da intenção. Se esse olho for puro,
será também o corpo. Mas se a luz do homem tornar-se trevas, ele só poderá caminhar junto à perfeição. Aqui depois nós temos, para finalizar, o item número 6, o item número 6.3, o Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo é o Evangelho de Jesus, estudado por Allan Kardec e melhorado pelas comunicações de eminentes espíritos. O cuidado foi tanto com a questão moral que, das 5 partes contidas nos Evangelhos, Kardec procurou deixar de lado as profecias e as notícias históricas, os milagres e as palavras que serviram para a edificação dos dogmas da Igreja, para se dedicar exclusivamente aos ensinamentos morais, pois achava que estes não estavam sujeitos a controvérsias e poderiam ser praticados por qualquer pessoa, em qualquer lugar do globo. Dava-se um caráter eminentemente necessário e universal. Então aqui foi feita uma citação lá da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, quando os espíritos, então, quando Kardec afirmou, então, que deixou de lado, profecias, notícias históricas, milagres e outras informações que viraram dogmas, para se dedicar exclusivamente às questões morais do Evangelho. E finalizando aqui a conclusão, falando sobre a aplicação desse novo conhecimento, ou desse conhecimento mais profundo, para a transformação nossa e da própria sociedade também. O Hermes lembrou aqui uma passagem de Gandhi, é uma citação atribuída a ele, Hermes? Eu não posso te afirmar com certeza, porque eu nunca pesquisei sobre isso, Mas ele fala, que segundo Gandhi, essa informação atribuída a ele, se todos os livros sagrados fossem queimados, e ficasse apenas o Sermão da Montanha, nada se perderia, Então, também ali, o resumo do comportamento humano, o caminho para a felicidade, na verdade. Porque as leis morais têm esse propósito, Para que elas servem? Para conduzir o homem pelo caminho de sua existência, com o objetivo de torná-lo cada vez mais puro e, por uma consequência absolutamente natural, fazer com que ele se torne um ser feliz. Então, eu li para vocês esse artigo, pessoal, para vocês terem uma ideia do que nos espera nessa pesquisa, nesse estudo que a gente vai desenvolver. Então, aqui inicialmente, já vamos chegar aqui nesse primeiro item, já entrando então aqui nesse nosso terceiro livro, Caracteres da Lei Natural. Começando aqui a partir da questão 614, vai até 618. São apenas algumas perguntas introdutórias que Kardec apresenta para entendermos exatamente o que vem a ser essa lei natural. Então, já entrando nela, objetivamente. O que se deve entender por lei natural? Resposta dos Espíritos. A lei natural é a lei de Deus. É a única necessária à felicidade do homem. Ela lhe indica o que ele deve fazer ou não fazer, e ele só se torna infeliz porque dela se afasta. Essa pergunta aqui, ela traz para nós o propósito da nossa forma de viver. Então, muitas vezes a gente se pergunta, mas por que eu tenho que ser uma pessoa boa? Por que todo mundo faz esse monte de coisa e eu tenho que fazer diferente? Por isso que a gente percebe que a partir de agora nós vamos questionar muito essa questão do nosso comportamento, da nossa vida íntima, da nossa vida pessoal, da nossa vida coletiva, Então, tudo aquilo que nós fizermos vai ter um resultado. Então, resumindo, tudo que nós fizermos vai nos conduzir por um caminho de felicidade ou de infelicidade. E essa palavra, esse sentimento de felicidade, ele acaba sendo desvalorizado, perdendo a sua importância, da mesma forma que outros sentimentos também perderam. Um deles, por exemplo, o amor. Quando nós falamos em amor aqui no nosso mundo hoje, a primeira coisa que nós pensamos é na paixão, é no desejo, ou então no amor pelos amigos, ou no amor familiar. Nós não pensamos no amor universal. A nossa mente ainda fica muito conduzida pelos nossos interesses imediatos. Quando nós estudamos no capítulo anterior, lá nos 3 reinos,
o último capítulo do livro segundo, né? E nos 3 reinos nós estudamos o segundo item, né? O segundo item, os animais e o homem. Nós falamos sobre a inteligência dos animais. E ali então, né, como é que nós podemos observar a inteligência dos animais? Os espíritos então responderam que eles têm uma inteligência limitada às suas necessidades imediatas. Então, se ele está com fome, se ele está com frio, se ele se sente protegido, se ele se sente ameaçado, se ele gosta de alguma coisa, se ele gosta de alguém ou não. Então, tudo aquilo que ele raciocina, no modo como ele raciocina, é muito limitado naquilo que ele quer naquele momento. Consegue antecipar alguma coisa, tem uma lembrança daquilo que ele já viveu, mas muito restrito àquilo que ele está vivendo. E aí nós pensamos, mas o homem então, o homem já é um ser muito mais evoluído, então ele tem uma inteligência muito mais avançada do que o animal e tudo mais. Se nós pensarmos bem, quando nós falamos em felicidade, por exemplo, ou pensamos em amor, qual é exatamente o nosso objetivo? Nós pensamos o que vai acontecer daqui a 50 mil anos, por exemplo? Não, nós pensamos a mesma coisa, os nossos interesses imediatos, só que de uma forma muito mais complexa. Então, se eu quero ser feliz, por exemplo, são poucos os esforços que nós fazemos para chegarmos, por exemplo, a uma felicidade futura. Nós pensamos naquele prazer daquele momento. Tanto é assim que a nossa vida ela é essa vicissitude de momentos alegres, momentos tristes, momentos prazerosos, momentos de dor. Por que existe essa oscilação toda? Porque a gente sempre busca alguma coisa que é imediata. Nossa, eu quero me sentir feliz, eu quero me sentir alegre, então eu vou ao shopping center e vou comprar aquele presente que é caro. Vou ficar muito feliz. Depois chega a fatura do cartão de crédito. Aí ele fica infeliz. Ele não pensou assim, bom, isso aqui é legal, mas não me interessa agora, porque para mim o que vale é aquela tranquilidade do fim do mês, é aquela coisa de leve, sossegada. Ou então os hábitos que nós temos, né? Aqueles que utilizam substâncias diversas, né? Aquele que tem, por exemplo, o vício do tabagismo, o vício do alcoolismo. Ele não pensa, por exemplo, se ele vai ter uma cirrose hepática no fim da vida, se ele vai ter um câncer de pulmão. Ele quer sentir aquele prazer na hora, né? Poxa, que alegria que é fazer isso. A mesma coisa acontece com a alimentação, a mesma coisa acontece com o sedentarismo. Os relacionamentos, né? Ele quer, por exemplo, controlar o parceiro nesse momento. Ele não pensa que lá no final todos eles estarão felizes. Então nós fazemos um paralelo com o comportamento animal e nós vemos que é a mesma coisa. O animal usa a sua inteligência para satisfação imediata. A nossa inteligência também é aplicada para uma felicidade, ou assim nós interpretamos, que também é imediata, só que é um pouco mais ampla. Então quando nós pensamos aqui, nesse item que os Espíritos trouxeram para nós, falando, por exemplo, que é a lei natural, que é a lei de Deus, é a única necessária à nossa felicidade, se nós não entendemos o que é felicidade, nós vamos buscando aquilo que para nós vai acontecendo no nosso dia a dia. Nós vamos vivendo, na verdade, um dia depois do outro em busca dessa felicidade. Só que pelo fato de nós não termos essa compreensão da lei natural, a gente vai utilizando aqui os nossos instintos para ver no que dá. Às vezes dá certo, às vezes não dá certo. Não temos, por exemplo, aquele instinto da sexualidade? Aquele casal se junta, né? Olha, vamos ser felizes essa noite. Aí depois acontece uma gravidez indesejada. Já acabou a felicidade. Agora, se houvesse um planejamento dentro dessas leis de respeitar a si próprio, de respeitar o outro, de ter ali todos aqueles cuidados, de fazer um planejamento futuro, tudo seria diferente. Mas instintivamente a gente não pensa dessa forma. Então o homem vai ser feliz se ele seguir esse caminho, ou ele vai ser infeliz se ele se desviar. Pelo nosso estágio evolutivo, infelizmente, nós temos ali muitas das nossas frustrações porque vivemos em função desses instintos ou desse nosso imediatismo, desses impulsos. Então essas leis naturais servem para nós de referência. Mas para que nós possamos seguir essa referência, nós precisamos conhecê-la.
E aí então que vem o grande problema, né? Porque nós, no mundo hoje, mesmo quando procuramos aprender sobre ela, nós temos ali uma visão distorcida. Como acontece, por exemplo, né, todas as religiões procuram fazer com que o homem se eleve, mas nem sempre essas ideias são apresentadas da forma correta. Muitas vezes de uma forma dogmática, muitas vezes de uma forma individual, né, dentro da sua filosofia. Então, quer dizer, fora dessa religião não há salvação. Você tem que seguir, senão vai ser pecado, vai ser isso, vai ser aquilo. Essa forma de transmitir esses ensinamentos, porque nós lembramos, né, que são, podemos dizer assim, entre aspas, duas instituições que têm a função de transmitir para o homem o ensinamento dessas leis. A instituição filosofia e a instituição religião, que fala sobre questões morais. Fora isso, ninguém vai, por exemplo, para aquele barzinho de fim de semana, sentado à mesa, tomando cerveja, para falar sobre lei natural. As pessoas não vão para a escola, por exemplo, para falar sobre lei natural. Ela vai falar sobre as leis, a lei natural, mas no seu aspecto científico, no seu aspecto acadêmico, mas não para o indivíduo parar e refletir sobre a sua vida. Então nós temos esses dois campos, a filosofia e a religião. Se a filosofia aborda essa lei natural, mas obviamente se é uma filosofia que não é espiritualista, ele vai apresentar da lei natural um aspecto relacionado com a vida material. Vai ser uma visão limitada, seria mais ou menos a filosofia sem o conhecimento espiritual, seria aquele aluno que aprende apenas o ensino fundamental. Mas ele não vai além para o ensino médio, que é um ensino mais avançado, porque ele não ultrapassa o limite do seu mundo material. Então, a filosofia. Vamos falar sobre a vida em sociedade. Qual exatamente sociedade nós estamos falando? Sociedade terrena. É a família, é a sociedade civil onde ele se encontra inserido, é o seu bairro, sua cidade, seu estado, seu planeta. Somente isso. Vamos falar sobre felicidade. O que ele entende por felicidade? É a felicidade de você viver em família, você viver com os seus amigos, você viver com a consciência tranquila. Podemos perceber que todas as abordagens da filosofia dizem respeito ao comportamento do homem agora. Mas e depois que ele morrer? Quando ele morreu, acaba. O importante é enquanto ele está vivo fazendo tudo o que ele está fazendo. E aí então, quando nós falamos da religião, que tem o objetivo de avançar além daquilo que o mundo material está oferecendo, as religiões, então, vamos falar sobre a felicidade do espírito. Para você ser feliz como espírito, você tem que ir à missa, você tem que ser batizado, você não pode cometer pecado porque Deus vai te castigar, porque você vai para o céu, porque você tem que usar determinado tipo de roupa, porque você não pode se misturar com determinadas pessoas. Então nós vemos que aqueles que ensinam filosofia estão limitados ao mundo material. Aqueles que ensinam a filosofia espiritualista aplicam dogmas, aplicam crenças que são limitadas e muitas vezes até um tanto fantasiosas. Então a lei natural está sendo ensinada no nosso mundo? Está. Mas nós percebemos que são duas instituições que pecam dentro das suas limitações, na forma de interpretação e no seu campo de ação. Por isso, então, quando nós falamos aqui para o homem ser feliz e ter um conhecimento mais abrangente, por isso que nós não conhecemos de fato a felicidade. Por isso que nós aqui, porque nós simplesmente não sabemos. Nós queremos ser felizes. Primeiro, nós não sabemos o que é felicidade, na sua expressão mais pura. E segundo, não sabemos como alcançar essa felicidade. Falamos nós, né, enquanto sociedade planetária. Porque aqui, por exemplo, hoje nós estamos falando sobre filosofia. E estamos aplicando nessa filosofia um teor espiritualista, que é o que a doutrina espírita nos proporciona. E isso acontece em vários grupos espiritualistas que têm essa ideia mais correta sobre a questão da filosofia, sobre a felicidade real do espírito. Mas quando nós olhamos para o mundo lá fora hoje, olha pela janela, olha nas grandes cidades, do que as pessoas estão pensando a respeito da felicidade? A felicidade para elas é porque vai ter um casamento, ou porque vai acabar com o casamento, ou porque vai comprar alguma coisa.
ou porque está indo para algum lugar. A felicidade se limita a isso. Mais uma vez, àquelas necessidades imediatas do indivíduo. A gente não consegue transcender essa nossa limitação do nosso mundo, porque nós não conhecemos esse caminho. E aí então vem essa proposta que a doutrina traz para nós, mostrando esse algo além. Dá a impressão de que essa felicidade do mundo espiritual, nós estamos olhando para ela no horizonte, mas a gente não consegue alcançar ainda. É como se nós estendêssemos as nossas mãos assim em direção à felicidade, mas ela fugisse de nós. Exatamente porque nós apenas conhecemos na teoria, mas nós não conseguimos viver isso na prática, até porque fazer com que a teoria se transforme na prática dentro de um conceito tão profundo como esse para nós, e fazermos isso solitariamente ainda é muito difícil. Nós conseguiríamos, por exemplo, ser felizes se nós fôssemos transportados desse nosso mundo de provas e expiações para um mundo mais desenvolvido, por exemplo, um mundo já regenerado. Estando no meio de tantas pessoas regeneradas, nós naturalmente começaríamos então a absorver aquele mesmo tipo de comportamento, aqueles exemplos, seria muito mais fácil para nós. Agora, estando no meio de tantas pessoas que cometem erros, como é que nós, sozinhos, com a força moral que nós temos ainda, que é uma força muito frágil, conseguiríamos nos transformar diante de tantas influências, apresentando uma conduta contrária? Então é algo assim que agora nós estamos começando a ter essa compreensão melhor. Estamos entendendo essas leis, percebendo então que o meu comportamento aqui hoje é um comportamento que vai ter repercussões no futuro. Porque eu já tenho a consciência de que eu sou um espírito mortal, que a minha existência não se resume apenas àquilo que eu estou fazendo agora, que aquilo que eu faço para o outro reflete sobre mim mesmo, que eu tenho uma lei de causa e efeito, que a minha vida continua no futuro e depois eu terei novas e novas experiências. Então eu já começo a perceber que o que eu faço agora ecoa para o meu futuro, ecoa para toda a eternidade, né? Como diz ali o general Maximus, né, no filme Gladiador, né? O que fizermos hoje ecoará por toda a eternidade, né? Então, e é de fato assim. Só que essa eternidade não é uma eternidade etérea, uma eternidade contemplativa, né? É uma eternidade cheia de desafios, cheia de novas oportunidades de progresso. Então, o conceito de felicidade e o conceito de amor para nós já toma já tem um outro tom. Não é apenas aquilo que é imediato. O amor que eu sinto por alguém, eu já tenho essa compreensão de que é um amor limitado, porque ao mesmo tempo que eu amo alguém, eu não amo outra pessoa. Eu sinto uma certa antipatia, eu tenho uma certa rejeição. Para muitos, né, eu tenho muito ódio de outras pessoas. Nós falamos assim do mundo que nós estamos vivendo hoje, né? Mas nós sabemos que o amor não se resume a isso. Nós olhamos para Jesus, por exemplo, não como um ser, uma divindade que deve ser adorada. Nós o vemos como um filósofo, nós vemos como um exemplo. Que o amor que ele sentiu pelas pessoas é esse amor que nós devemos sentir por todos também. O comportamento que ele teve é um comportamento com o qual nós podemos nos espelhar. Então tudo começa a mudar quando a nossa visão vai se clareando a partir desse entendimento filosófico com esse conteúdo espiritualista. Sai do nosso mundo hoje em sociedade, entra no mundo espiritual sem as limitações dos dogmas e das fantasias. André colocou, por isso que dizemos que a felicidade é, por instantes, nos mundos superiores, ela é um sentimento permanente. De fato é assim. E para nós é muito difícil, né, nós pensarmos assim, poxa, mas como é ser feliz? Né? Seria a mesma coisa que a gente pensar, né, como é a vida dos espíritos puros. Porque o máximo que a gente consegue é buscar
esses exemplos de felicidade que nós vivemos aqui hoje. Nós tentamos aplicar para esses indivíduos. Não, o espírito feliz ele deve viver numa casa muito bonita, ele deve viver num paraíso, ele tem ao lado dele ali o amor da vida dele, ele tem ali uma conta bancária tranquila. Esse é um espírito feliz. É o máximo que a gente consegue. Porque viver a felicidade na sua plenitude, aquele sentimento de felicidade, nós não temos o exemplo disso no nosso mundo. E, portanto, a gente vai tentar fantasiar. Até mesmo no mundo espiritual, né? Olha só. Quando nós pensamos, por exemplo, em Júpiter, onde nós temos ali o espírito Mozart vivendo, quando nós vamos ali para a Revista Espírita fazer uma análise, onde que Mozart vive? Não é naquela casa maravilhosa que foi desenhada ali que nós vimos? Ou seja, até mesmo um espírito puro vive num lugar bonito. Por que nós que vivemos aqui não vamos querer um lugar bonito também? Só que no nosso caso é feito de concreto, de tijolo, tem que pagar IPTU, tem que ter num bairro bom, custa muito caro, tem que fazer financiamento. Ou seja, o espírito puro vive num lugar bonito. Eu também quero viver num lugar bonito, então nós dois podemos ser felizes. Só que a nossa felicidade é diferente da deles, né? Então é muito difícil de nós entendermos. Vamos para o próximo aqui, rapidamente. A lei de Deus é eterna e imutável, como o próprio Deus. Aqui também já entra naquela parte complicada, né, para o nosso entendimento. Imaginar que Deus é eterno, que Deus nunca foi criado, que Deus é imutável, sendo que nós, né, temos um início, passamos por diversas transformações, é difícil nós entendermos. Mas, de qualquer forma, quando nós falamos que a lei de Deus é eterna, essa lei moral, que é imutável também, é uma lei que não se transforma com o tempo. Não existe uma época em que alguém vivia de uma forma dentro do campo moral e hoje vive de outra forma. A bondade sempre foi bondade em todos os tempos. Ela podia se apresentar de uma forma mais intensa ou menos intensa. A ideia, né, segundo a lei do progresso que nós seguimos, é imaginar que no passado o conceito de bondade era muito mais limitado do que a nossa hoje na atualidade. O respeito ao próximo, porque naquela época, né, os espíritos eram mais primitivos. E da mesma forma que hoje nós falamos em bondade, nós pensamos assim, uma pessoa boa. É aquela que faz caridade, é aquela que não faz mal ao próximo. E daqui a 200 anos, como vai ser o comportamento de uma pessoa boa? Ela também não vai fazer maldade e não vai fazer mal ao próximo. Só que, na verdade, a aplicação dessa lei vai ser muito mais intensa, muito mais contundente do que agora. Porque os espíritos entenderam o conceito de bondade e tendo compreendido de uma forma mais profunda esse conceito, eles aplicam também de uma forma mais profunda. Então, assim, a lei é sempre eterna, mas a sua aplicação ela vai se modificando com o passar do tempo. Exatamente porque depende da evolução dos seres, aplicá-la de uma forma mais profunda pela profundidade da sua compreensão. Então, falar sobre a lei do progresso. O progresso é sempre o progresso, uma tendência natural. Todos os povos, todos os seres sempre evoluíram. Quando nós falamos sobre a lei da destruição, por que a destruição no passado acontecia? Por que a destruição acontece hoje? É uma necessidade de transformação, de evolução. Para nós é muito difícil, porque como a destruição, vamos falar sobre isso quando nós entrarmos nesse capítulo, como a destruição provoca em nós uma dor muito grande, um sofrimento muito grande, é difícil a gente compreender. Uma catástrofe que arrebata, por exemplo, tantas vidas, né, segundo a expressão utilizada aqui no nosso mundo hoje, é a destruição que provoca tantas desencarnações, para nós é uma grande tristeza. Mas, na verdade, a desencarnação é algo absolutamente natural. O espírito que desencarna com 100 anos num hospital, depois de ter vivido toda a sua vida de uma forma equilibrada, então ele foi em paz para o mundo espiritual, é a mesma desencarnação de um espírito que, lamentavelmente, desencarnou numa catástrofe. Os dois foram para o mundo espiritual. E os dois vão dar sequência na sua evolução. Mas para nós a destruição é muito impactante.
Nós não conseguimos ainda ter uma compreensão do seu real sentido. Porque a destruição nada mais é do que transformação. E muitas vezes essa transformação para nós provoca muito estrago para depois ser reconstruído. Nós não conseguimos entender isso ainda. Então, por isso, eternidade e imutabilidade são dois atributos importantes das leis naturais. E exatamente por ter sido criado por um ser que é perfeito, que é eterno, que é imutável, as leis naturais, da mesma forma, também são perfeitas, são eternas e são imutáveis. Deixa eu ver aqui, temos mais... Questão só para fechar agora. 616. Deus teria prescrito aos homens, numa época, aquilo que lhes proibiria em outra? Se nós falamos sobre a eternidade das leis, já dá para ter a resposta, né? Deus não se engana. Os homens é que são obrigados a modificar as suas leis que são imperfeitas. Mas as leis de Deus são perfeitas. A harmonia que regula o universo material e o universo moral se funda nas leis que Deus estabeleceu por toda a eternidade. Então, quando nós falarmos sobre a lei de progresso, nós falaremos também sobre a questão da legislação. Então, a legislação dos homens vão se modificando. Então, no passado, não muito distante, a coisa, por exemplo, de 130 anos mais ou menos, nós tínhamos aqui no Brasil a escravidão. E a escravidão era uma lei oficial dos homens, mas era uma lei completamente oposta à lei natural. Então, nós modificamos as nossas leis numa série de temas, né, da nossa vida cotidiana, para podermos nos tornarmos mais justos. E essa ideia, né, de fazermos uma lei mais justa diz respeito exatamente a uma lei de uma justiça, que também ainda é limitada, mas ela vai cada vez mais se aproximando dessa lei natural. As mulheres no passado, por exemplo, não tinham liberdade de estudar, não tinham liberdade de votar, não tinham liberdade de trabalhar, não tinham liberdade de se expressar. Hoje as mulheres têm. Não foi uma mudança casual. Nossa, por acaso, por causa do tempo, as mulheres conquistaram isso. Não, é uma lei natural. Todos os seres têm liberdade. Então, essa conquista, que para nós é uma grande conquista para a sociedade, para a lei natural, nada mais é do que a aproximação dos valores dos homens para essa lei natural. E assim nós vamos continuar nos transformando cada vez mais, muitas vezes com transformações que trazem algum impacto inicial, para depois fazer um novo reajustamento, mas naturalmente vamos nos afinizando cada vez mais com essas leis. Então, muito bem, meus amigos. Lei do universo material e lei do universo moral. Todos eles se fundam, então, nessas leis de Deus, que Deus estabeleceu, né, por toda a eternidade. No nosso próximo encontro, nós vamos para a questão 617. Depois tem 617A, 618. E depois passaremos para